Numa associação em série, você sabe dizer qual lâmpada brilha mais? Quer aprender? Então fica comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Física 220 Volts. Meu nome é Igor Ken, eu sou professor de Física e no assunto de hoje eu vou falar de associação de resistores em série, um dos assuntos mais importantes para as principais provas de Física do país. Então vamos lá. Aqui eu tenho duas lâmpadas conectadas entre si e elas estão conectadas a esta bateria. Esta figura é representada por esta outra figurinha, só que aqui com símbolos de circuito elétrico. Então esta primeira lâmpada a gente pode representar como este resistor R1, esta segunda lâmpada a gente pode representar como este resistor R2 e a nossa bateria a gente representa com este símbolo aqui, um traço maior representando o polo positivo, um traço menor representando o polo negativo e a nossa bateria vai fornecer uma DDPU. Esta associação é chamada de associação em série. Eu quero que você perceba que a corrente elétrica sai do positivo da nossa bateria, passa pela lâmpada 1, passa pela lâmpada 2. Ou seja, para uma associação em série, as correntes elétricas são sempre iguais para todos os resistores que a gente está analisando. Então a corrente no resistor 1 vai ser igual à corrente no resistor 2. Bacana. Agora, vamos pensar numa coisa. Eu posso vir nesse circuitinho que é formado pelo resistor R1 e pelo resistor R2 e eu posso substituir isso por um único resistor. Este resistor que a gente vai substituir é chamado de resistor equivalente. Ele é chamado de resistor equivalente porque ele é o equivalente a esta associação. Ele sozinho, quando submetido a esta DDPU, é percorrido por esta corrente. Então, eu vou representar. Imagine que eu venho aqui com uma tesourinha e eu recorto esta região que existe o resistor R1 e o resistor R2. E no lugar desses dois resistores, eu vou conectar um único resistor que é o chamado resistor equivalente. Eu quero que você perceba que a DDP vai continuar sendo a mesma e a corrente vai continuar sendo a mesma. O que eu quero mostrar para você é algumas relações que são importantes para esse tipo de associação. E para a gente encontrar essa relação, eu vou partir da conservação de energia. Como assim da conservação de energia? A energia total entregue pela nossa bateria vai ser utilizada pelo resistor 1 e pelo resistor 2. Ou em outras palavras, se a gente utilizar o conceito de potência, a gente pode escrever assim, ó, a potência total, que eu vou chamar simplesmente de P, vai ser igual a potência P1 mais a potência P2, onde a potência P1 é a potência no resistor R1 e a potência P2 é a potência no resistor R2. E esta potência P total é a potência no nosso resistor equivalente, porque ele sozinho substitui a nossa associação. E lembrando da famosa fórmula do π, a gente pode escrever assim, ó, a potência total vai ser o produto da corrente pela DDPU. A potência no resistor R1 vai ser o produto dessa corrente I pela DDP no nosso resistor 1, que eu vou chamar de U1. Já para o nosso resistor 2, vai ser I vezes U2. E aí eu quero que você perceba que a gente pode cortar esta corrente, esta corrente, esta corrente, já que todas as correntes são iguais. E olha o que vai sobrar? Vai sobrar, portanto, a seguinte expressão. A DDP total U é a soma da DDP U1 com a DDP U2. Essa relação aqui é extremamente importante quando você estiver analisando associação em série. Ou seja, a DDP que a nossa bateria entrega é igual à soma da DDP no primeiro resistor com a DDP no segundo resistor. Por exemplo, se essa DDP fosse 12 volts e essa DDP no resistor R1 fosse 8 volts, obviamente no resistor R2 teria que ser 4 volts, porque 8 mais 4 é igual a 12. Mas eu quero mostrar para você uma outra relação muito importante. Eu quero mostrar para você como é que você encontra o valor desse resistor equivalente, que eu estou denominando por REC em função do resistor R1 e do resistor R2. E para isso, eu vou partir dessa expressão aqui. Eu vou escrever novamente essa expressão aqui em cima. U é igual a U1 mais U2. E aí eu vou utilizar a primeira lei de Ohm. Você lembra que a primeira lei de Ohm, ela diz que para um resistor qualquer, a DDPU é igual ao produto da resistência pela corrente, não é? Então eu vou escrever assim, ó.
Esta DDPU está aplicada na nossa associação, resistência equivalente. Então vai ficar REC, que multiplica a corrente I, é igual a U1 vai ser o R1 vezes a nossa corrente I mais R2 vezes a nossa corrente I. E novamente, da definição de corrente ser igual para uma associação em série, esses daqui vão cortar. E olha só o que a gente obtém. A gente obtém, portanto, que a nossa resistência equivalente para uma associação em série é igual a R1 mais R2. Ou seja, é bem simples, basta você somar para você encontrar a nossa resistência equivalente. Bem simples. Por exemplo, para a gente entender um pouquinho melhor, olha isso daqui. Vamos fazer o seguinte exemplo. Eu vou desenhar aqui um circuitinho composto de dois resistores. Por exemplo, aqui eu vou ter um primeiro resistor, aqui eu vou ter um segundo resistor, e aí eu vou conectar este conjunto ao nosso gerador, à nossa bateria. Tá aqui o nosso circuitinho. E aí, digamos que o valor que a gente tem é, por exemplo, o primeiro resistor vale 2 ohm, o segundo resistor vale 4 ohm. E a nossa bateria, digamos que aquela bateria de carro de 12 volts. Lembrando que este tracinho maior é o positivo, o menor é o negativo. Você já sabe que a corrente elétrica vai sair do positivo da nossa bateria, vai passar pelos nossos resistores e vai retornar para o negativo da nossa bateria. Eu quero descobrir aqui qual é o valor da REC e eu quero descobrir qual é o valor dessa corrente I. Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim. A resistência equivalente REC, você já sabe que é só você somar. Vou somar 2 mais 4 e, portanto, a gente encontra que a nossa REC é igual a 6 ohm. Pronto, descobrimos a REC. Agora que a gente descobriu a REC, você tem que lembrar que esta resistência equivalente, ela sozinha está conectada à nossa bateria U, está sendo percorrida pela nossa corrente I. Então você pode fazer assim, ó, a DDPU é igual a REC vezes I. Aí vai ficar, esta DDPU é 12 volts, a nossa REC é 6 vezes I. E, portanto, fazendo a continha, você encontra que esta corrente I é igual a 2 ampere. Bem simples desse jeito. Agora, preste atenção numa coisa. Aqui eu coloquei R1 mais R2 porque eu analisei o caso somente de dois resistores. Nem sempre vai ser assim nas suas provinhas. Pode acontecer de ter 3 resistores, 4 resistores ou mais. O que você vai fazer? Você vai continuar somando. Por exemplo, se fossem 3 resistores, seria R1 mais R2 mais R3. E se fossem mais resistores, é só continuar somando desse jeitinho. Bacana? Só que o melhor a gente sempre deixa para o final, então agora eu vou resolver aquele problemão clássico que sempre cai nas suas provas. Então agora, para a gente finalizar, problemão clássico extremamente importante para suas provinhas de física. Me acompanha aqui. Eu tenho um circuitinho formado por duas lâmpadas associadas em série e eu quero saber qual dessas duas lâmpadas brilha mais. Como é que você vai responder isso? Cuidado com pegadinhas! Aqui eu tenho os valores nominais das nossas lâmpadas. Muito cuidado! Não quer dizer que a lâmpada 1 está dissipando 60 watts e a lâmpada 2 está dissipando 40 watts. Os valores nominais estão dizendo para a gente que a lâmpada 1 dissipa 60 watts se ela estiver conectada a 120 volts. E a lâmpada 2 dissipa 40 watts se ela estiver conectada a 120 volts. Não quer dizer que aqui nessa figurinha elas estejam conectadas a essas DDPs. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, antes de mais nada, você precisa calcular a resistência de cada lâmpada. E como que você vai fazer? Você vai usar essa expressão aqui. Você vai dizer que a potência nominal de cada uma dessas lâmpadas é igual à tensão nominal ao quadrado dividido pela resistência de cada uma dessas lâmpadas. Eu vou fazer isso porque descobrindo essa resistência, ela passa a ser constante no nosso circuito. Porque pra gente, os resistores são considerados ômicos. E aí você vai fazer assim, você vai passar o R para o lado esquerdo e vai ficar que a resistência R é a tensão nominal ao quadrado dividido pela potência nominal. E aí é só você fazer as continhas para cada uma dessas lâmpadas. Por exemplo, para a lâmpada L1,
vai ficar resistência da lâmpada 1, vai ser a sua tensão nominal é 120 ao quadrado, isso daqui vai dividido por 60. E aí, quando você fizer esta continha, você vai encontrar o seguinte valor. Resistência de 1 é igual a 240 ohm. Aí, você vai fazer a mesma coisa para a lâmpada 2. Para a lâmpada 2, você vai escrever que a resistência R2 é 120 ao quadrado, dividido por 40. E aí, fazendo a continha, você vai encontrar o seguinte valor. R2 é igual a 360 ohm. Então perceba que a lâmpada 1 tem uma resistência de 240 ohm e a lâmpada 2 uma resistência de 360 ohm. Agora, com essa informação, a gente pode descobrir qual é a lâmpada que brilha mais. Para você dizer qual lâmpada brilha mais, você tem que dizer qual lâmpada dissipa mais potência. E lembre-se que numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma. Então a corrente que vai passar por 1 é a mesma corrente que vai passar por 2, que é a mesma corrente que volta aqui para o nosso gerador. A corrente 1 é a mesma corrente que passa pela lâmpada 2. E aí, para você analisar a potência dissipada, você vai usar essa equação aqui, ó. Você vai dizer que a potência P é igual a R vezes I elevado ao quadrado. Por que eu estou usando essa formulazinha e não outras formulazinhas, aquela formulazinha do π ou aquela formulazinha o 2 sobre R? Por que eu estou usando essa? Porque a gente sabe que para associação em série a corrente é a mesma. Então eu vou pegar a expressão que aparece a corrente e a resistência para a gente fazer a análise. Eu quero que você perceba que a corrente sendo a mesma, quer dizer que a potência é proporcional à resistência. Ou seja, quem tiver maior resistência vai dissipar maior potência numa associação em série. E você já percebeu que a resistência 2 é maior que a resistência 1. Portanto, a gente pode dizer que a lâmpada L2 brilha mais. Ela brilha mais porque ela é a lâmpada que dissipa maior potência. Então fica a dica para o seu vestibular. Numa associação em série como essa daqui, a lâmpada que brilha mais é aquela que apresenta maior resistência elétrica. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, deixa um comentário dizendo algum conteúdo que você quer que eu traga para o futuro. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!